É um baque para qualquer um receber o diagnóstico de uma doença sem cura. E, dessa vez, isso aconteceu com o ator Eric Dane, que talvez você conheça pelo seu trabalho em Grey's Anatomy e Euphoria. Recentemente, ele revelou ao mundo que tem esclerose lateral amiotrófica, ou ELA. Você pode não saber exatamente o que é essa doença, mas você com certeza já ouviu falar dela. É o mesmo diagnóstico do físico Stephen Hawking, sabe? E em 2014 até rolou um challenge viral de jogar balde de água fria na cabeça, em prol da campanha de conscientização da ELA. Essa é uma doença extremamente triste e debilitante. Nesse vídeo eu vou te contar como o Eric Dane tem lidado com esse diagnóstico. Esse é um tema que vocês me pedem bastante por mensagem, mas eu vou aproveitar a viagem para já fazer um apanhado da vida inteira dele, porque o trajeto até aqui não foi fácil. Fica comigo porque você sabe, eu vou te contar tudo. Só não esquece de deixar um like, de se inscrever se você for novo por aqui, ou se você assiste vídeos sem ser inscrito, e de me seguir nas redes sociais também, toda ajuda é muito bem-vinda. Mas antes, você sabe que aqui no Fefoverso eu só trago os melhores parceiros pra vocês, né? Então aproveita esse domingo de folga pra planejar o futuro da sua carreira com a Uninasal. Eles são referência em qualidade de ensino e oferecem pós-graduações EAD ao vivo em diversas áreas, como tecnologia, direito, gestão, saúde, comunicação e muito mais. O diferencial é que você pode assistir às aulas em tempo real, interagindo com professores e alunos de todo o Brasil, ou depois em gravação, do jeito que se encaixar na sua rotina. E não é porque é EAD que a experiência é menos real, tá? A Uninasal tem mais de 20 anos de tradição, mais de 400 polos espalhados por todo o país e uma rede incrível de networking para você crescer profissionalmente. Então aproveita e usa esse link aqui na descrição para ganhar gratuidade na sua matrícula e de bônus um curso de inteligência artificial gratuito para você aprender mais sobre essa ferramenta que pode otimizar a sua rotina em qualquer área de trabalho. Me disseram que as ofertas não param por aqui, tá? Ouvi dizer que conversando com a Uninasal no chat, você encontra ainda mais promoções exclusivas pra você. Vai lá dar uma olhada nos muitos cursos de pós ao vivo, porque eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que se encaixa no seu planejamento de carreira. Obrigado, Uninasal, por patrocinar mais esse vídeo aqui do Fefoverso e bora continuar. O Eric nasceu em 1972, na Califórnia, e ainda muito novo, ele teve que lidar com a perda do seu pai, que tirou a própria vida quando o ator tinha apenas 7 anos. Guarda essa informação trágica porque a gente vai voltar aqui já já. Quem via o Eric Dane no ensino médio tinha certeza que ele ia seguir carreira no esporte, porque ele era um atleta totalmente focado e participava do time masculino de polo aquático do colégio. Mas tudo mudou quando o Eric resolveu participar de uma produção teatral que a escola estava organizando da peça Todos Eram Meus Filhos. Foi aí que ele descobriu a paixão pela atuação e nunca mais largou o osso. Nos anos 90, ele se mudou para Los Angeles e iniciou a sua carreira no meio artístico, começando com pequenos papéis em séries como Uma Galera do Barulho, Anos Incríveis, Rosiane e Um Amor de Família. Seu primeiro papel recorrente só veio em 2000 na série Gideon's Crossing. O Eric também apareceu no cinema em filmes como X-Men, O Confronto Final e Mar Aberto 2. Mas ele ia virar uma estrela mesmo alguns anos depois na TV. Em 2005, ele participou como Dr. Mark Sloan em um episódio da segunda temporada de Grey's Anatomy e o público gostou tanto do que viu que o personagem dele entrou pro elenco oficial da série, permanecendo até o começo da 9ª temporada. Depois ele ainda voltou para algumas participações especiais. O Eric já falou algumas vezes sobre onde estava sua vida na época de Grey's Anatomy e não estava num lugar muito legal. Primeiro porque foi nessa época que ele teve um susto médico ao precisar tirar uma lesão pré-cancerosa do rosto. Quando isso aconteceu, até saiu notícias de que ele tinha sido diagnosticado com câncer de pele, mas parece que era só uma lesão que foi eliminada a tempo mesmo. E segundo, porque o ator batalhou por muitos anos contra o vício em medicamentos, e ele já disse em entrevista que durante todo o tempo que permaneceu na série, ele estava mais ferrado do que sóbrio. De acordo com o astro, ele estava sóbrio quando entrou pro elenco da série, mas as coisas foram escalonando com o passar das temporadas, e entre 2007 e 2008, a dependência piorou. Aqui foi bem quando aconteceu uma greve de roteiristas
roteiristas em Hollywood, parecida com a que a gente teve agora recentemente, mas aquela durou 100 dias e deixou muitos profissionais da indústria parados em casa. Ele contou que a saída dele de Grey's Anatomy teve muito a ver com isso. Abre aspas. Eu estava começando a me tornar, como acontece com a maioria dos atores que passam muito tempo em uma série, muito caro para a emissora. E a emissora sabe que o show vai render o que tiver que render independentemente de quem eles mantiverem no elenco. Contanto que eles tenham a Grey, estará tudo bem. Eu já não era o mesmo cara que eles tinham contratado, então eu entendi quando fui dispensado. Segundo o Eric Dane, não foi só por causa do vício que ele foi dispensado de Grey's Anatomy, mas com certeza o vício não ajudou nessa decisão. Vale ressaltar aqui que ele deu entrada em uma clínica de reabilitação em 2011 e o seu desligamento da série veio em 2012, então são períodos bem próximos. De qualquer jeito, esse não foi o único trabalho do Eric Dane na TV que foi impactado pela sua saúde. Em 2017, a produção da sua série The Last Ship teve que ser interrompida por um tempo depois que o ator, que era o protagonista, precisou se ausentar para tratar um caso grave de depressão. Na época, os representantes da emissora TNT disseram que o Eric pediu um tempo para tratar a doença e por isso a série ficou algumas semanas com as gravações pausadas. Quando voltou, já recuperado, o Eric disse o seguinte para a imprensa: "Quero dizer, eu já tinha lidado com a depressão ao longo da minha vida, mas sempre de um jeito controlável. Eu achava que era aquela coisa normal, sabe? Todo mundo fica meio para baixo às vezes, mas dessa vez foi como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Precisei tirar um tempo, me afastar, cuidar de mim e agora estou me sentindo muito bem." Um dos seus mais recentes trabalhos de destaque foi em Euphoria, onde o Eric Dane interpreta o Cal Jacobs, o pai do Nate, que é interpretado pelo Jacob Elord. Esse é um personagem bem complexo, porque ao mesmo tempo que é um homem babaca, que reafirma aquele ideal de masculinidade tóxica, ele também possui uma vida secreta noturna. O Cal é um personagem muito interessante, e ele tem um dos meus episódios favoritos da segunda temporada, que é um episódio mostrando a adolescência dele. Enfim, agora que você já conheceu Eric Dane e o seu passado, deixa eu te contar o que é que tá acontecendo agora em 2025. Nesse ano, a saúde do ator voltou a ser manchete e quem dera dessa vez também fosse um engano como aquele suposto diagnóstico de câncer. Em abril, o Eric Dane emitiu um comunicado para a revista People dizendo que tem esclerose lateral amiotrófica. Abre aspas. "Fui diagnosticado com ela. Sou grato por ter minha amada família ao meu lado enquanto navegamos por esse próximo capítulo. Sinto-me afortunado por poder continuar trabalhando e estou ansioso para voltar ao set de Euphoria na próxima semana. Peço gentilmente que deem privacidade à minha família e a mim durante esse período. A ela é uma condição rara e degenerativa, o que significa que, aos poucos, ela vai causando a paralisia dos músculos da pessoa afetada. Com o tempo, isso pode se agravar, com o paciente perdendo a capacidade de falar, de comer, de andar e até mesmo de respirar de forma autônoma. Infelizmente, pessoas diagnosticadas com a ELA têm uma expectativa de vida de 2 a 5 anos a partir dos primeiros sintomas, mas ainda assim, existe aquela minoria que consegue viver mais de uma década depois do diagnóstico. Depende muito de como a doença progride no seu corpo. Como eu falei no começo do vídeo, não existe uma cura para essa condição, mas existe um tratamento para retardar os sintomas. Depois que tornou o diagnóstico público, o Eric esperou 2 meses até se sentir confortável para falar sobre o tema em uma entrevista, e isso aconteceu no Good Morning America em junho desse ano. Na ocasião, ele revelou que os primeiros sintomas começaram a aparecer há pouco mais de um ano, quando ele passou a sentir uma leve fraqueza na mão direita. Inicialmente, ele achou que podia ser só cansaço, ou sinal de que ele estava mexendo muito no celular, mas conforme o tempo foi passando, o sintoma foi piorando, e aí ele foi obrigado a procurar uma ajuda médica. Depois de passar por vários especialistas em mãos, o ator finalmente foi encaminhado a um neurologista que fez o diagnóstico correto de ELA. O Eric só começou a sentir o peso da doença no dia a dia alguns meses atrás, quando ele fez uma viagem de barco com a filha mais nova, e quando ele pulou no mar, ele percebeu que não tinha mais força nos membros para nadar. Quem ajudou ele a voltar pro barco foi a filha, de 13 anos. Para um cara que fazia polo aquático na escola e era um atleta exemplar,
sabe? Eu não consigo nem imaginar como deve ser a sensação. Sentir que seu corpo tá aos poucos te abandonando. Nossa, eu acho que ela é uma das piores doenças que existe. Além dessa filha de 13 anos, ele tem outra de 15, também fruto do seu relacionamento com a atriz Rebecca Gayheart, que, segundo o ator, é a sua maior apoiadora nisso tudo. E, gente, esse é um caso que vale destacar nos mínimos detalhes, porque eu acho essa história incrível. O Eric e a Rebecca se casaram em 2004, tiveram 2 filhas, e anos depois, em 2018, entraram com um pedido de divórcio. Apesar dos trâmites judiciais, os dois nunca deixaram de ser amigos. Enquanto o divórcio rolava na justiça, eles ainda eram vistos comemorando feriados juntos, viajando, passeando com as filhas. De fato, eles mantiveram uma amizade. Por algum motivo, esse divórcio nunca foi finalizado. De 2018 até aqui, a papelada ainda estava rolando. Mas olha essa reviravolta. Nesse ano, depois do diagnóstico do Eric, a Rebecca cancelou o divórcio. O pedido foi arquivado e eles continuam casados. Provavelmente isso aconteceu, acho eu, para a Rebecca poder apoiar o seu marido nas decisões que envolvam questões hospitalares. Mas eu achei muito incrível. O fato deles serem amigos mesmo passando pelo divórcio, o fato dela ter segurado a mão dele com mais força ainda depois que descobriu esse pesadelo que ele tá passando. Eu achei a Rebecca inspiradora. No programa que ele participou, o Good Morning America, o Eric falou mais sobre a sua relação com a família e disse que o que mais afeta ele nisso tudo é saber que ele pode partir muito cedo, deixando suas filhas ainda adolescentes. Isso porque, mais do que ninguém, ele conhece a dor de perder um pai logo no início da vida, e ele não queria que suas meninas passassem por isso. Lembra que eu te contei a história do pai dele? Então, abre aspas. Estou com raiva porque meu pai foi tirado de mim quando eu era jovem. E agora, sabe, há uma grande chance de eu ser tirado das minhas meninas enquanto elas são muito jovens. Por fim, o Eric contou na entrevista que ele já perdeu o controle total do seu braço direito e ele sente que em breve isso vai acontecer com o esquerdo também. Apesar de tudo, ele ainda tenta ser positivo. Abre aspas. No final das contas, tudo que eu quero é passar tempo com a minha família e trabalhar um pouco, se puder. Não acho que esse seja o fim da minha história. Eu simplesmente não sinto, no meu coração, não sinto que esse seja o meu fim. E como o ator já tinha antecipado, ele de fato não deixou de trabalhar. 4 dias depois de revelar o seu diagnóstico pro mundo, o Eric foi visto no set de filmagens da 3ª temporada de Euphoria. E, mais recentemente, ele apareceu no tapete vermelho da série Countdown, do Prime Video, da qual ele faz parte do elenco. Como você pode ver, mesmo com as suas complicações e mesmo com o avanço da doença, o Eric ainda estava conseguindo cumprir com seus compromissos. Isso até algumas semanas atrás. O que aconteceu? O Eric Dane estava confirmado no Emmy desse ano. Tinham até programado uma celebração dos 20 anos de Grey's Anatomy, que ele apresentaria junto com a categoria de direção em série de drama. Porém, de última hora, o ator cancelou a sua participação na premiação. De acordo com a apuração do Deadline, o Eric Dane comunicou que não iria ao prêmio realmente em cima da hora, já no domingo, no dia do Emmy. Segundo o Jess Collins, produtor do evento, a equipe do Eric não apresentou nenhum motivo para a ausência dele, mas é de se imaginar que a sua saúde tenha tido papel nisso. Eles conseguiram escalar o ator Jesse Williams de emergência para apresentar a categoria que seria do Eric, mas a parte da homenagem aos 20 anos da série foi cancelada. No dia seguinte à cerimônia, o Eric apareceu nas redes sociais, mas não para falar sobre o Emmy, e sim divulgar uma iniciativa de pesquisa para o tratamento de ela. O objetivo dessa campanha é arrecadar $1 bilhão nos próximos 3 anos para investir em pesquisa, para acelerar o acesso ao tratamento e, quem sabe, no futuro encontrar uma cura para essa doença. No vídeo é bem perceptível que o Eric teve uma piora desde a sua última entrevista. A fala dele tá mais lenta, um pouco mais enrolada, que é um dos sintomas da ela. É muito triste ver que a doença tá progredindo e não tem nada que ninguém possa fazer. É indescritível, gente. Eu acho que se você conhece alguém que passou por isso, você sabe que é uma sensação de impotência inigualável. Você realmente fica de mãos atadas vendo uma pessoa querida sofrer. E no caso do Eric Dane, ele é querido por muita gente no mundo inteiro. Bom, gente, é isso que tá acontecendo com o Eric Dane, um ator que marcou uma geração na TV e que agora tem uma batalha muito complicada para travar nos próximos anos. Espero que você tenha gostado de revisitar essa
dessa história e de conhecer um pouco mais sobre ele. Se você gostou, confere esse vídeo aqui sobre a trajetória da Demi Moore, tá bem interessante também. Não esquece de deixar um like para apoiar o conteúdo do meu canal, de se inscrever se você ainda não tiver feito isso, e a gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Bye bye!